Oi, gente, cheguei para mais um vídeo. Gente, Ellie, tu tá doido pra subir? Subiu. E agora eu tenho uma coisa para contar para vocês, uma história para contar. E a partir dessa história que eu vou contar, eu vou, enfim, comentar algumas coisas, né? Seguinte, em 2016, quando eu estava passando por uma situação de depressão, há alguns anos, tendo que tomar decisões difíceis, tendo que acabar um relacionamento que eu não conseguia acabar. Eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha medo de não conseguir me sustentar sozinha, eu tinha medo de magoar a pessoa com quem eu estava. Nessa época eu decidi que eu ia sair da depressão. Assim, não importa o que eu tivesse que fazer. E as primeiras coisas que eu procurei foram as coisas que me ajudaram anos antes, né? Então, eu não fiz uma sessão de constelação familiar, mas eu lembro que a minha mãe fez, uma prima minha fez, eu levei elas para fazerem lá. Eu conheci uma taróloga. E nessa época eu fiz uma sessão com essa taróloga e ela leu muito bem o meu campo, assim. Ela, dentro de uma escolha que eu queria fazer, ela falou o seguinte, ó: se você for pelo caminho, sei lá, X, você vai ter uma vida boa, você vai aprender várias coisas e tudo mais, vai passar por alguns desafios, normal, mas assim, você vai crescer como pessoa e tal. Se você for pelo caminho Y, você vai ter muitos desafios, você vai se relacionar com essa pessoa aqui, que vai te trair, você vai se sentir mal, humilhada, enfim. Então, não recomendo ir pelo caminho, né, que você vai ficar mal. Só que eu sentia fortemente que eu precisava ir por aquele caminho. Eu realmente precisava. E ela falou: não, você não é louca? Como é que você vai deixar um homem desse, um homem maravilhoso desse, um homem incrível desse, que era o meu ex-namorado? E para eu tomar essa decisão, eu acabaria terminando com ele. Eu sentia que eu precisava terminar, porque aquele relacionamento já não fazia sentido há anos. Porque eu via o meu ex-namorado como amigo, há um bom tempo. Mas, como ela viu as características desse meu ex, que realmente é uma pessoa incrível, alma gêmea, assim, não tenho o que falar. Ela, né, pensou assim, ela tem que ficar com essa pessoa. E ela ainda fez assim, uns comentários bem sem noção, assim, né? Ah, você não quer ele não? Pois me dê o número do telefone dele, porque então eu vou querer, umas coisas assim, bem, assim, me dando várias aulas do que não fazer numa sessão de oráculos, né? Ela estava usando baralho cigano, mas depois quando eu fui dar aula de baralho cigano e de tarô, eu ensinava muitos dos meus alunos, sempre conto essa história, para explicar para os meus alunos que a pessoa está ali querendo uma clareza, mas você não tem que decidir pela pessoa, você tem que saber que é a pessoa que vai tomar essa decisão. Você não pode decidir por ela. E você pode dar, né, as possibilidades, você explicar, você não pode decidir pela pessoa e forçar a pessoa a tomar um determinado caminho, certo? Pois bem, quando eu estava ali, né, naquela situação, eu falei: olha, mas ainda assim eu sinto que eu tenho que ir pelo outro caminho. Mas você vai se dar muito mal, é horrível, vai ser péssimo para você, tudo mais, mas eu sinto, preciso passar por isso. E eu passei pelo que eu tinha que passar. Realmente não foi fácil, foi muito ruim. Mas eu tive que fazer aquela escolha. Eu tinha aprendizados ali, eu tinha que me libertar de determinadas situações. Eu, na época, não quis fazer uma sessão de constelação familiar, porque eu tinha certeza que uma pessoa por quem eu tinha uma dependência emocional ia sair da minha vida. Então eu tinha muito medo de fazer a constelação e essa pessoa sair da minha vida. E o que aconteceu? Um ano e 10 meses depois dessa sessão de tarô, e uns meses depois que eu terminei com o meu ex-namorado, essa pessoa realmente saiu da minha vida. Então, assim, como saiu da minha vida, eu fiquei arrasada, em choque. E aí é que eu fui fazer a constelação familiar, que me deixou, assim, nas nuvens.
me fez me colocar num lugar assim na minha vida que eu passei meses me sentindo muito bem, muito conectada comigo, muito conectada com a vida, com meus sentimentos. Foi incrível mesmo. Só que algumas coisas são importantes para a gente observar nessa situação em que eu fui atendida por essa taróloga lá em 2016. Por quê? Porque ali, além da aula do que não fazer, né? Eu vi que aquela taróloga acertou mesmo, assim, ela teve um cenário ali com as cartas dela e ela apontou o que ia acontecer e ela acertou. Pois bem, né? E ela não queria ver isso, ela só queria ver um caminho. Eu disse, por favor, eu preciso ver os dois caminhos. Aí ela cedeu para isso e aí ficou tentando me induzir aí pelo caminho que ela achava que eu deveria ir. Eu fui pelo caminho que eu tinha que ir, que era de grande sofrimento, mas era de grande aprendizado também. Foi esse caminho que me trouxe até aqui hoje e me fez aprender uma série de coisas. Bom, nessa época, eu fiquei com isso na cabeça e fui viver minha vida, passou o tempo. E em 2019, eu conheci meu gêmeo. Conheci meu gêmeo e resolvi fazer uma sessão com ela uns meses depois. E uns meses depois, ela falou assim, olha, você não tem que olhar para relacionamento. Isso 2020. Você tem que cuidar de você. Você tem que cuidar da sua espiritualidade. Você tem que se desenvolver espiritualmente. Você tem que fazer tudo pela sua espiritualidade. Você tem que viver em função da sua espiritualidade. Isso, nossa, curioso, né? Em relacionamento, não. Tem nada de relacionamento para você, não. Tem que pensar em relacionamento, não. É a sua espiritualidade. Pois, então tá bom, né? Vou fazer o quê? Vou entender aqui o recado. Pois bem. Passou 2020 e eu fui cuidar de mim. Meu gêmeo, que na época eu não sabia que era meu gêmeo, foi viver a vida dele, foi viver um relacionamento com outra pessoa e fui cuidar de mim, cuidar das minhas emoções, da minha criança interior, fui cuidar da minha rotina, fui cuidar do meu dia a dia, fui tratar de me fazer bem. E em julho daquele ano, eu tava assim, vibrando alto, eu tava na minha energia feminina, eu tava até cozinhando, que é uma coisa que eu nem gosto de fazer. Então, no meio daquele contexto de 2020, né, muita coisa aconteceu. Então, enfim, tinha uma rotina assim que eu lembro que eu fazia questão de deixar a minha vida bonita, com músicas bonitas tocando na época, com um bem-estar assim, visual. Então, eu comprei coisas que me faziam bem para dentro de casa e tudo mais. Então, tinha toda uma atmosfera que fazia eu me sentir bem, né? Então, beleza. Foi passando o tempo e nessa época eu conheci meu ex-namorado, que veio uma alma gêmea, que eu acabei manifestando, porque eu não entendia assim o que eu tinha com o meu gêmeo. E eu lembro que em julho de 2020 começaram a surgir conteúdo sobre chamas gêmeas para mim. Só que aí eu via, eu olhava para aquilo ali e pensava assim, parece, mas pouco importa. Porque os conteúdos que a gente encontrava naquela época eram conteúdos assim, porque 10 coisas que a sua chama gêmea falará para você quando te encontrar. Umas coisas bem assim, né? Eu pensava, não, faz sentido, o checklist ali, né? Dando check em tudo, faz sentido, mas assim, e aí? Vida que segue, né? Os conteúdos eram esses. Então eu colocava lá, não tenho interesse, não tenho interesse, não tenho interesse, e fugi do assunto. E em setembro daquele ano eu comecei a namorar. Assim, na verdade eu não comecei a namorar, eu conheci meu ex-namorado, e a gente começou a se envolver muito, assim, né? Conversar muito, já era uma conversa que eu brincava com ele, dizendo que ele não me assumia retroativamente, a gente só oficializou o namoro dia 23 de dezembro de 2020. Só que ali em setembro, né, online, a gente já praticamente se tratava como namorado. E aí, passou o tempo, né? Meu gêmeo, de novo, foi viver a vida dele.
Ele, um belo dia, veio contar pra mim que ia morar com a pessoa, né? E aí eu falei, cara, eu não quero saber. Eu não quero saber de nada, vai viver sua vida, já que é isso que você quer, então não quero saber. E bloqueei ele em tudo nesse dia aí. E ok, né? A vida foi passando, eu comecei a namorar outra pessoa, passaram-se 2 anos, e depois de 2 anos, 2021, eu ainda estava no Ceará, e 2022 eu vim para São Paulo. Fiquei em Guarulhos ali uns anos, né? E aí o namoro ainda durou quase 1 ano, e em novembro de 2022 o namoro acabou. Dia 12 do 11. Bom, o namoro acabou, e o que aconteceu foi que dias depois eu ouvi, né? O Mário é sua chama gêmea. E eu olhei pra isso e disse, cara, eu não quero saber. Não quero saber, tenho raiva de quem sabe, eu não tô interessada nessa história. Eu não quero saber. Mas aí, eu fiquei vendo uma taróloga na internet, que eu acompanhava uns anos antes, e era muito comum ver os vídeos dela, né? Porque era bem característica, assim, a mesa dela. Tinha uma caneca de fadinha, bem específica, assim. E eu tava lembrando dela há uns dias. E aí pulou um vídeo dela pra mim, eu pensei, olha, é aquela taróloga que eu tava na cabeça. Tinha lá, seus mentores têm uma mensagem pra você. Eu pensei, é sobre dinheiro, né? Porque eu tô aqui, acabei o relacionamento, tô super mal. Como é que eu vou conseguir trabalhar? Mas vão me dar aqui um consolo, uma luz. E a mulher só falou o seguinte, olha, fazia tempo que não vinha esse tema no canal, mas é só pra dizer que essa pessoa que os seus mentores disseram na sua cabeça que é a sua chama gêmea, é a sua chama gêmea. E eu fiquei, não é possível, né? E aí, como muitos de nós aqui, né, que está assistindo a esse vídeo aqui, eu comecei a ser bombardeada com assuntos desse tema. Até que, ali mesmo, rapidinho, 2022, começo de 2023, eu entendi. Tá bom, entendi. Janeiro de 2023, meu cardíaco tava assim, a milhão. Entendi. Passou fevereiro, março, abril, eu comecei a sentir uma pressão dos meus mentores para abrir esse canal aqui. E eu fiz um exercício, que é um exercício do Neville Goddard, que você visualiza rosas antes de dormir por 3 dias, sente o cheiro das rosas, a textura das rosas, tudo mais durante 3 dias. Eu sou filha de florista, então eu cresci com flores, rosa e todo tipo de flor ali o tempo todo, né? Então, sentir cheiro de rosa é a coisa mais fácil do mundo. Fiz o exercício. Uns dias depois, eu estava andando na rua e encontrei 2 rosas no chão. Essas são as rosas que vocês estão vendo aí na capinha desse canal. E eu fiquei muito passada, assim, né? Porque é um exercício de manifestação. E eu, nossa, que incrível, porque, né? O exercício era para uma rosa. Eu encontrei 2 rosas enormes, lindas, vermelhas no chão. E a coisa do 2, para mim, sempre eu associo a casal. Então eu fiquei, nossa, que lindo, né? Achei ali a coisa mais linda, simbólica e tal. E nessa época, como muitos de vocês também passam por isso, eu comecei a ouvir o nome do meu gêmeo o tempo todo. Um belo dia eu olhei e disse, cara, eu não aguento mais. Vou pegar um livro, eu vou me distrair, eu não quero saber desse assunto que chama gêmeo. Vou pegar o livro, olhar os lírios do campo. Nada a ver com chama gêmeo, não sei nem do que se trata. Vou ler isso aqui. Você já leu? Leia. É basicamente uma dinâmica de chama gêmeos, com direito à espiritualidade no meio e tudo. Dá para nitidamente você saber quem é o DM, o homem é o DM, a mulher é o DF, é assim, impressionante. Então, na 5ª página, sei lá se era a 5ª, mas nas primeiras páginas eu já me deparo com uma página inteira com o nome do meu gêmeo várias vezes. Isso não é possível, cara.
Não é possível, não é possível. E aí ali, o tempo todo, né? O tempo todo, sendo bombardeada. Eu não queria abrir esse canal. Eu não queria trabalhar com chama gêmea. Eu não queria trabalhar com relacionamento. Eu sempre tive muito medo de ver as pessoas em situação de dependência emocional. Muito medo, porque eu já passei por várias situações de dependência emocional. Várias. Então eu tinha muito medo de ver outras pessoas passando por isso. E eu me sentia responsável, né, também, pelas pessoas. Pensava assim, nossa, eu não posso ser a pessoa que, de alguma forma, influencia as pessoas a ficarem presas em alguém que não está ali demonstrando que quer saber delas. Eu sempre tive essa postura no meu curso de tarô. Então, no meu curso de tarô, eu não incentivava as pessoas a perguntarem, né, o que a pessoa está pensando, sentindo, querendo, porque o que eu pensava? Se essa pessoa não está te procurando, é porque ela não quer. Se ela não quer, por que você está indo atrás de saber o que essa pessoa está pensando, sentindo, querendo? Que se ela quisesse que você soubesse disso, ela mesma entraria em contato e falaria. Então, eu sempre no meu curso de tarô, ajudei as pessoas a olharem para si, né, para o autoconhecimento. No curso, você aprende tudo, porque se você aprende tarô, você aprende a ver o tarô para qualquer coisa. Mas eu não queria incentivar as pessoas a ficarem perguntando o que a pessoa está pensando, sentindo, querendo, porque eu já tinha sido dependente desse tipo de tiragem, que só faz drenar a nossa energia. Drenar a nossa energia. Então, eu tinha pavor de imaginar os meus alunos e clientes nesse tipo de energia. Eu jamais ia conseguir trabalhar dessa forma, jamais ia conseguir trabalhar dessa forma. Não dava para mim. Então eu perdi muito aluno que queria aprender isso e dizia, eu não vou ensinar. E a pessoa dizia que eu não era boa o suficiente, que eu não era boa professora, que meu curso era incompleto, porque eu não ensinava coisas que eu, por uma questão de responsabilidade, não ensinava porque eu sabia que esse formato de leitura vicia, não leva para lugar nenhum, drena a energia das pessoas e mantém as pessoas em dependência emocional. Pois bem, tempo passou e, por mim, eu teria feito o meu curso de tarô ser a principal fonte de renda para mim, porque era muito confortável ter essa postura, porque era uma postura única. A maioria das pessoas que ensinam tarô não tem questão com isso. E eu gostava disso, eu gostava desse diferencial, porque eu realmente sei do potencial de prejudicar. O tarô, ele pode ajudar muito, mas ele pode prejudicar muito também. Então, quem já fez atendimento comigo, né, na sessão Lumiar, eu uso o tarô o tempo todo. O tempo todo. Estou sempre ali olhando, confirmando. Tem umas cartinhas que eu já marco ali para ser o meu sim. Às vezes eu estou acessando uma vida passada muito louca. Eu não aguento. Eu disse, meu Deus, será que isso é real? O que eu estou vendo, meu Deus? É tão louco. Aí eu tiro umas cartinhas assim, vem as confirmações, né? Para mim, acho que não importa o quanto tempo eu vou trabalhar com isso. Ainda vou ficar impressionada, ainda vou ficar de cara, assim. Não é algo que eu me acostumo, né? E que eu fico me sentindo melhor, superior aos outros, porque eu consigo acessar, não. Então, uma vez eu estava aqui atendendo uma pessoa, fechei meus olhos e vi a pessoa bebendo café. E aí, os meus mentores, né, só mostraram isso. Eu disse, gente, assim, né? O que eu vou dizer para a pessoa? Aí, eu perguntei para a pessoa, né, se você gosta de café? Ela, gosto. Eu fechei o olho e disse, amados, me ajudem aí, né, que eu não tô entendendo. E eles disseram, ela que teve um ancestral que foi produtor de café. E eu abri o olho, né, e falei, olha, talvez você não saiba,
pode ser bem antigo e tudo, mas você teve um ancestral que foi produtor de café. Ela tá, meu bisavô. Gente, não tinha como eu saber. Mas vem pra mim. E mesmo assim, eu não fico... Aliás, eu ainda fico impressionada com essas coisas, né? Acho que eu não vou me acostumar nunca. Tem como. Por ser uma pessoa que sempre foi muito racional, apesar da espiritualidade também estar muito presente na minha vida, a vida inteira, mas eu também sou muito racional, eu ainda fico admirada com essas coisas, né? Então eu preciso de muitas confirmações. Por isso que a minha jornada espiritual, ela é muito da minha experiência, do que eu passo em sessões, em atendimentos. É ali que eu vou descobrindo um monte de coisa. Que depois eu vou ver que tem pessoas que dão cursos sobre as coisas que eu acesso em sessão. Então, registros acásticos, por exemplo. Eu nunca fiz curso de registros acásticos, mas uma das coisas que mais aparece na sessão Lumiar são os registros acásticos. Para poder olhar para aquelas questões a partir, né, de registros de coisas que às vezes aconteceram na infância da pessoa, nas vidas passadas da pessoa. Então, acessa esse tipo de coisa com muita rapidez, muita facilidade, principalmente se a pessoa tiver com as barreiras baixas, né? Porque, gente, tem coisa que está impedindo a união com a nossa chama gêmea que vem de vidas passadas, paciência, né? E às vezes são muitas coisas, inclusive. E aí você pode ficar assim, né? Mas e aí, se eu não souber acessar vidas passadas, como faz? Às vezes você vai conseguir aprender, né? Lá dentro do portal Interestelar tem uma meditação que ficou conhecida, que é a meditação dos fractais. Se vocês entrarem aqui no meu site, colocarem sessões coletivas, tem um monte de depoimentos sobre a sessão dos fractais. A meditação dos fractais está dentro do portal Interestelar. E lá você é guiado, é uma meditação guiada, em que você vai se deparar com alguma situação, alguma limpeza que você precisa fazer, num ambiente seguro ali, né? Então você vai ver a cena e depois você libera essa cena, os sentimentos e tudo mais associados àquilo que você acessou. Então várias pessoas já me relataram, né, lá do portal, que começaram a acessar vidas passadas com a meditação dos fractais. É uma possibilidade. Então, se você... mas eu não estou no portal. Às vezes você vai fazer um curso de algo que te ensina. Mas eu não tenho dinheiro para fazer curso. Às vezes você está meditando e naturalmente isso vem para você. Naturalmente pode vir as suas meditações, né? Quando você vai aumentando as práticas das meditações. Então, sem recurso você não vai ficar. Porque a espiritualidade, na medida que você vai avançando e expandindo, ela vai te dar esses recursos, né? Se não for o dinheiro para fazer uma sessão, vai ser uma ideia, uma intuição de algo que vai te levar à resposta. Pois bem, nessa jornada toda, né, eu sempre fiquei muito encantada mesmo com tanto de coisa que eu vou aprendendo enquanto eu vou atender. Nessa história toda, na minha jornada, na minha dinâmica, né, eu tive que fazer muitas limpezas sozinha. Então, até ali em 2023, eu comecei a fazer essas limpezas com muito afinco. Então, desde o começo do ano que eu entendi o que era essa dinâmica aqui, eu comecei a fazer essas limpezas. Então, gente, foi assim, 2023, 2024, 2025, 3 anos fazendo limpezas de vidas passadas dessa vida, com pai, com mãe, com tudo que você possa imaginar, com afinco, com dedicação. E aí, lá em 2023, quando eu via conteúdo sobre isso, e eu não queria trabalhar com isso, eu queria trabalhar com o meu curso de tarô. Mas eu tenho uma missão com Chama Gêmeas. Queria? Não, de novo, não queria. Não é confortável para mim estar aqui. Não é a coisa mais agradável do mundo. Quando eu estou atendendo uma pessoa na sessão, eu amo. Eu amo atender, principalmente na sessão Lumiar, que é tanta história, é tanta
é tanto acesso, é tanta coisa que vai fazendo sentido, é tanta coisa que vai se desdobrando. Eu amo, né, quando eu tô ali no atendimento. Mas não é algo que eu quis, né? Não foi algo que eu quis, eu resisti muito, eu não queria de jeito nenhum. É muita responsabilidade trabalhar com isso aqui. Muita. Mas era o meu chamado, minha missão, né? Então eu acho muito engraçado, às vezes, quando eu vejo uns comentários assim, falando coisas assim, porque isso aí chama gêmeo, é só para tirar o dinheiro das pessoas. É só curas e mais curas, e isso é um surto e tal. E eu fico, meu Deus. Oh, meu Deus, né? Se as pessoas soubessem, né, que assim, vários de nós aqui que trabalham com isso, não queriam trabalhar com isso. Eu não sou a única, não. Eu não sou a única pessoa que trabalha que chama gêmea, porque é uma missão, né? A gente tenta escapar e não consegue. A gente tenta fazer outras coisas e as outras coisas não dão certo. Mas espiritualidade devia ser só um dos seus trabalhos, você tem que ter um trabalho principal e espiritualidade não pode ser o seu trabalho principal. Fala isso com os meus mentores, amor. Explica aí para eles, porque para eles, por enquanto, eu só posso trabalhar com isso. Como é que eu faço? Porque é a minha missão, eu vou fazer o quê? Vou adoecer no ambiente que me faz mal? Porque aqui eu não estou me fazendo mal, eu não estou adoecendo. As coisas fluem. Mas se você me colocar para dar aula de novo de filosofia, certamente eu vou adoecer. Aí o que você quer? Que eu me force a fazer algo que vai me adoecer? Só porque você quer. E aí quando eu estou falando você, é a pessoa que pensa isso, né? Que eu deveria ter um emprego e qualquer coisa com espiritualidade é só um sei lá o quê. Não entenda. A pessoa que fala esse tipo de coisa, ela não tem um chamado, ela não entende como é desesperador você querer fugir do negócio e não conseguir. E aí, assim, eu só peço a Deus que continue abençoando essa pessoa para não ter que passar por isso, porque certamente ela não passa, porque ela tá falando uma coisa que ela não sabe, e eu espero que ela não saiba mesmo, né? Porque se ela souber, vai ser bem difícil de lidar, né? Porque vai tentar fugir também e vai ver a vida desmoronando e as coisas não dando certo porque ela simplesmente não atende chamado. E aí, falando de chama gêmeas, né? Lá no comecinho, em 2023, eu entendi algumas coisas sobre chama gêmeas. E depois disso, eu comecei a gravar os conteúdos com base naquilo que eu entendi. Então, no comecinho de 2023, como eram os conteúdos que chegavam para mim? Chama gêmeas são uma alma em dois corpos. Duas polaridades diferentes, o feminino e o masculino, no caso o yin e o yang, negativo e positivo, e é praticamente um imã. Quanto mais você eleva a sua vibração, mais você se conecta com tudo que diz respeito à sua alma. Não tem nada mais a sua alma do que a outra parte da sua alma. E que as chamas gêmeas, né, que vieram para essa realidade aqui, conheceram o seu complemento divino, essas pessoas vão passar por um trabalho espiritual de autoconhecimento profundo para expandir a consciência, compreender sobre amor incondicional, vibrar nesse amor incondicional, para que continuem caminhando e para que juntas possam ascender espiritualmente. Essa era a mensagem. A partir do momento que eu entendi isso ali, bom, essa é a mensagem desse canal. Mas eu não concordo. Tá fazendo o que aqui? Tem 3 anos que eu falo a mesma coisa. Eu não entendo. Assim, qual é o sentido de estar aqui num negócio que você não concorda? Eu não entendo. Qual é o sentido? Não entendo. Foi isso que eu ouvi lá. Só que de lá pra cá, o que eu vi
no universo chama gêmeos. Várias pessoas mudando o discurso, dizendo que chama gêmeas só vem para despertar. Então as chamas gêmeas se conhecem, e aí um desperta espiritualmente, e é isso. Pronto, acabou a mensagem. Aê, despertou. Né? Despertou espiritualmente e vai fazer tudo para viver uma vida boa, feliz, sagrada. A união não é mais no plano físico, a união agora é interna, é dentro só. E aí eu vejo uma galerinha que fala de chama gêmeas nesse mesmo discurso. Eu não consigo engolir. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Por quê? Nesses 3 anos, eu entendi lá atrás, quando o meu gêmeo nem me respondia minhas mensagens, que eu não tinha contato com ele. Ele ficou anos bloqueado. Que ele mal me respondia. Quando me respondia, ali eu entendi, essa pessoa aí é meu complemento divino. Entendi. E aqui a gente tem uma missãozinha, tá? Que é expandir. E quanto mais eu tô, né, vibrando com a minha alma, mais perto da união eu tô. Beleza, internalizei isso aqui. Esse canal é sobre isso. Passa o tempo e de uns tempos pra cá, a história é essa. Não, chama gêmea vem pra despertar. Em janeiro de 2025, eu tentei, aliás, eu fiz uma sessão com aquela taróloga lá do começo. E, porque ela acertou lá no começo, né? Então eu procurei ela em dezembro de 2024. Ela tentou me atender uma vez, não conseguiu. Adoeceu. Na outra, o celular deu problema. Na outra, adoeceu de novo. Na outra, aconteceu um problema, não sei como, não sei onde. Na 5ª vez, ela conseguiu. Foi me atender morrendo. Ligou a câmera assim, olha, eu estou destruída. Não entendo. Estou muito mal para atender você. Eu disse, meu Deus. Não estou entendendo. Mas aí, vamos lá para a sessão. O que ela me traz? Ela olha, eu falei, expliquei um pouquinho, eu vivo uma dinâmica de chama gêmeas e tudo mais, nananã, e eu queria uma perspectiva, né? Ela falou, chama gêmea? Entendi. Sabe que chama gêmea só vem pra despertar, né? Então, pois é. Então aqui, não vai ficar junto não, tá? Então nem se iluda que não tem como vocês ficarem juntos não, porque chama gêmea só vem pra despertar. Se a pessoa só veio pra despertar, você não vai ficar na sua vida, vocês não vão estar juntos, já esquece, você vai se relacionar com outras pessoas. Eu olhei para aquilo ali e fiquei, meu Deus, né? Imagina se eu não sei exatamente o que eu tô fazendo. Eu ia me desesperar aqui mesmo. Eu deixei ela falar. Terminou a sessão e eu fiquei, ok. É isso, né? O que aconteceu ali? Ela leu o meu ego. Ela leu linhas do tempo conectadas com o meu ego. Ok. É o que ela consegue fazer. Não é porque ela é melhor, pior, superior, inferior, não. Mas o trabalho dela é ler linhas do tempo conectadas com o ego. Ela não é terapeuta de chama gêmea. Ela não tem obrigação. Eu fui lá porque quis. Acertou lá atrás? Acertou. Eu vibrava no ego. Tinha nada de consciência de nada lá atrás. Então, as únicas coisas que ela podia ler ali nas minhas linhas de tempo eram sobre o ego. E ela, no ego dela também, ainda queria que eu tomasse um caminho que ela achava que era o melhor. E eu fiquei muito em paz, assim, porque tem gente que eu já vi se desesperar. Acontece um negócio desse, a pessoa se desespera. Eu não, porque eu fiquei, cara, eu sei o que eu tô fazendo, eu realmente acredito nisso aqui. Eu realmente acredito que se eu conheci meu complemento divino, eu tenho caminhos para a união. Eu tenho. E assim como eu acredito que eu tenho,
outras pessoas que também conheceram essa pessoa aqui na matéria, essas pessoas também têm caminho para a união. E aí, é isso. Né? Eu realmente acredito nisso. Eu realmente acredito nisso. Só que eu acredito que, para que isso seja possível, realmente, quem está desperto, como é o nome desse canal, chama gêmea consciente. A chama gêmea que está consciente vai carregar essa dinâmica de forma consciente para que essa união seja possível. Beleza? Beleza. Aí o que a chama gêmea consciente faz? Ai, tudo eu, igual o Chaves. Sai chutando o chão assim e dizendo, tudo eu. Aí se coloca numa posição de vítima. Ai, tudo é o DF. Tudo é a chama gêmea desperta. Tudo é... Sim, no caso foi o combinado, né? Um tá consciente, outro tá inconsciente. E aí, as pessoas se mantêm nessa postura de vítimas. O que elas têm que fazer? Processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento delas. Em que faz parte olhar para o complemento divino desassociado daquelas ativações emocionais que ele está te provocando. Que ele não está te provocando por causa do ego dele. Ai, meu Deus do céu. Ele está te provocando, entre aspas, por quê? Que ele precisa te ativar determinadas coisas para você olhar para elas. Você não tem como resolver algo dentro de si que você nem olha. A sua chama gêmea vai te mostrar. Porque com todas as outras pessoas, toda a vida que as outras pessoas queriam te mostrar alguma ferida da rejeição, o que você fazia? Fugia. Ah, também não quero essa pessoa na minha vida. Ah, também não faço questão. Ah, também não quero ser minha amiga, também não sou. E aí, quando você vai excluindo as pessoas, você não olha para essa dor que está aqui. A chama gêmea olha e diz assim, então, aqui no caso não vai dar mais pra gente fugir, não. A gente vai ter que olhar para isso aí. E aí são pequenas coisas. Pequenas coisas. Teu gêmeo não te responde? Tem uma questão para você resolver. Teu gêmeo esquece teu aniversário, que é comum, muito comum isso acontecer. Muito comum. Eu acho que eu nem conto a quantidade de vezes que as pessoas comentam assim, meu gêmeo esqueceu meu aniversário. Meu gêmeo esqueceu meu aniversário em 2024. Isso é realmente muito comum. Tem algo para olhar aí. Então, tudo que ele faz ou deixa de fazer, tudo que o seu complemento divino faz ou deixa de fazer, está querendo te ensinar algo. Está querendo te mostrar algo sobre você. É por isso que é um espelho. Aí outras coisas, aí de novo eu escuto coisas assim. Ah, Débora, mas eu não concordo. Gente, por Deus, sério. Vocês estão fazendo o que aqui, pelo amor de Deus? Qual o sentido? Eu falo a mesma coisa há 3 anos, gente. Se vocês não se identificam com essa mensagem aqui, tem gente aí no universo de Chama Gêmeas que tá aí falando que Chama Gêmeas é só para despertar. Se você vai ver sentido nisso, vai ver sentido nisso. Vai ver sentido nas pessoas que acham que Chama Gêmea tá só de sacanagem, querendo te machucar. Porque é isso. Porque a pessoa tá lá no ego dela e tudo que ela faz é querer te machucar. Vai atrás de ouvir essas pessoas. Vai fazer mais sentido para você. Poxa, eu tô aqui há 3 anos contando a mesma coisa. Explicando a mesma coisinha. Meus vídeos mudam pouca coisa de um vídeo para outro. Fui tentar fazer uns cortes nos vídeos do meu canal. Fui pegar um vídeo de 2 anos atrás falando a mesma coisa que eu falo hoje. Mesma coisa. Então, assim, se você acredita que a sua chama gêmea veio só para despertar, esse canal não é para você. Porque eu não acredito nisso. Eu acredito que chama gêmea veio para despertar e que nós temos caminho de união com essa pessoa. Mas para que isso aconteça de uma maneira harmoniosa, que todo mundo fique feliz, você e a sua chama gêmea,
Um trabalho interno é muito importante. E parar de ver a sua chama gêmea como o vilão, como uma pessoa que só tá querendo te ferrar de sacanagem, é muito importante. Ah, porque não me trata bem. Ah, porque não fala comigo. Ah, porque não me responde. Ah, porque... Tudo que essa pessoa faz ou deixa de fazer tá tentando mostrar algo sobre você. Não concordo, então sai do canal. Vai procurar um conteúdo que faça sentido pra ti. Você tá perdendo tempo aqui, porque eu vou continuar falando isso. Eu não consigo falar coisas que não têm sentido pra mim. Me desculpe se você pensa assim, mas da maneira como eu compreendo a dinâmica, a pessoa que diz que a chama gêmea veio só para despertar e ela se acha muito superior, porque ela já despertou e ela já está superior à chama gêmea dela, que está lá no ego, enquanto ela não está. Ela não está não no ego, não. Ela tá não no ego, tá plena, mas o gêmeo tá no ego. Ela não tá. Ela tá assim, próximo da ascensão já, mas o gêmeo não. Ah, o gêmeo. Ah, meu gêmeo precisa comer muito arroz com feijão para chegar aqui na minha altura. Eu não. Eu tô expandindo a minha consciência. Meu gêmeo, que tem nada a ver comigo, nada a ver. Nossa, nada a ver. Ele não. Você pensa assim? Esse canal não faz o menor sentido. Para quem pensa assim. Eu não vou conseguir contribuir. Eu não entendo como é que eu posso contribuir com a sua jornada, porque não faz o menor sentido. Não tem sentido. Não tem. Não tem. Não concordo. Não concorde. Então vai atrás de quem que você concorda. Coração. Vai que vai te fazer bem. Aqui não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Pra mim, a pessoa que fica com essa história de que chama gêmea só veio pra me despertar, que eu tô aqui evoluindo, sendo uma pessoa leve, feliz, tranquila, maravilhosa, plena, próspera. E a minha chama gêmea tá lá. Ela não, porque ela não evoluiu o suficiente, porque ela não sabe nada, porque ela tá vibrando no ego e eu não. Essa pessoa tá no ego aqui e não consegue admitir, porque para ela admitir, ela vai ter que baixar a bolinha dela do ego espiritual dela, que é muito difícil. A gente ter, né, o discernimento, olhar pro espelho e dizer, putz, cara, ainda tem um monte de coisa para fazer. Meu trabalho, ó, interno, tem ainda, ó, tem coisa aqui para olhar. Não significa que a dinâmica de chama gêmea seja só para sofrer, só para ficar mal, não é isso. Mas esse trabalho de olhar para as sombras, ele é desafiador mesmo. Chega um momento em que você fica bem, fica leve, a sua vibração eleva, você se conecta mais da sua chama gêmea. Acontece esse momento. Para mim aconteceu, eu vejo acontecer para muita gente. E as pessoas às vezes até ficam com medo. Meu Deus, estou me sentindo desconectada, estou tão feliz, mas eu estou desconectada da minha chama gêmea. Será que isso é normal? Normal, pode acontecer. Não é uma coisa errada. Agora, você fugir de olhar para suas questões, né? Porque você se acha superior à sua chama gêmea, acha que você está mais evoluído que a sua chama gêmea, e que, né, essa pessoa só veio para te despertar. Porque você, o alecrim dourado, tá desperto, tá vibrando alto, tá feliz, tá pleno e tudo, e a sua chama gêmea, tadinha, não consegue me acompanhar? Não dá, gente, não consigo ver a dinâmica assim. De verdade, assim, cogita tirar a inscrição no meu canal se você acha que é assim que funciona a dinâmica, porque eu não tenho como contribuir com a sua jornada. Porque aqui eu vou continuar falando o que faz sentido pra mim. Antes de eu entrar num relacionamento com meu gêmeo, ele não dava pra mim nada do que eu queria. Nada. Ele não me dava presente, para não dizer que me deu um presente no meu aniversário de 2025, mas 2024 esqueceu, 2023 nem se fala, esqueceu também,
2020, não, 2023 a gente nem se falava. Nos anos anteriores ele nem sabia qual era a data. Eu nunca esqueci o aniversário dele. Quando eu ouvi qual era o dia do aniversário dele, eu nunca esqueci. Ele esqueceu todos. E aniversário é super importante pra mim. Ele não me dava presente, ele não me respondia. Não me responder é pra me matar. Sou geminiana, 4 gêmeos no mapa. Tu não me responde? Olha, pouca coisa me irrita tanto. Não me respondia. Então ele não estava ali fazendo nada do que eu queria que ele fizesse. Por quê? A função dele não era essa. Como o gêmeo inconsciente era fazer exatamente o que ele fazia. Para me irritar mesmo. Para eu ir olhar para essa irritação e saber de onde é que vem isso aqui. E eu fui lá, fazer a tarefinha de casa. Sou melhor do que alguém por isso? Não sou. Mas eu não consigo ver a dinâmica de outra forma. Não dá pra mim. E aí eu vou lá, fazer a tarefinha de casa. Tem que olhar para isso, tem que olhar para aquilo. A ferida é essa, o medo é esse. Vamos olhar para tudo isso. Eu tenho medo que ele não me escolha nunca. Pois então eu vou me escolher. Ah, meu medo é esse e aquele. Pois eu vou olhar para esse medo e para aquele. Eu vou olhar para as vidas passadas. Eu vou fazer limpezas energéticas minhas com outras pessoas. Com o que precisar ser feito, eu vou fazer. Porque eu entendi e eu ouvi da minha espiritualidade o tempo todo que o caminho em que a minha alma vai se sentir feliz e plena é na união com a minha chama gêmea. Se tem outras pessoas que veem diferente, ok. Mas para mim vem assim. Aí eu vejo. Tem gente que diz assim, eu não me vejo com a minha chama gêmea. Tá fazendo o que num vídeo de chama gêmea? Bênção. Reflita. Me diz assim, o que você está fazendo consumindo conteúdo sobre chama gêmea se você tem convicção de que você não quer a reunião com a sua chama gêmea? Ah, porque eu quero expandir a minha consciência. Expande a consciência assistindo a palestra do Hélio Couto, amor. Por quê? Aqui a gente está falando de chama gêmea. A expansão de consciência dentro da dinâmica de chama gêmea. Olhando para o seu gêmeo que não fez nada e não faz nada do que você gostaria que ele fizesse, entendendo que isso aí vem para te ajudar a crescer. Quando você desassocia o comportamento dele e entende que ele só está agindo daquela forma que ele está querendo que você olhe para coisas mais profundas dentro de você que você está carregando lá de trás. Se você estivesse procurando o vídeo de chama gêmea só para expandir a consciência, você estava procurando o vídeo de chama gêmea? Não, você estava procurando outro tipo de vídeo de espiritualidade, mas você caiu num vídeo sobre chama gêmea. Você se odeia, anjo? Não é possível. Não consigo entender. A pessoa vê um vídeo inteiro sobre chama gêmea para dizer assim, eu nem quero saber da minha chama gêmea. E ainda se dá o trabalho de ficar comentando, assim, não entendo. Gente, entendo mesmo. Não consigo entender. Quem passa por essa jornada, né, passa por um processo muito desafiador. E há de se ter, né, compaixão por essa dor. É difícil mesmo. Mas daí é você ficar consumindo vídeo sobre isso. Que vai falar de autorresponsabilidade. Que vai falar para você olhar para suas sombras, para sua ferida interior, né, que está dentro do no seu inconsciente, aqui nas feridas emocionais, enfim. E você continua batendo o pé e se colocando numa situação de vítima, coitadinho de mim. Oh, meu Deus, por que eu tenho que fazer essas curas? Ah, gente, Deus que me perdoe, mas não tenho paciência, não.
Não consigo me comunicar, entendeu? Minha comunicação não alcança. Porque eu não consigo ficar, coitadinho, meu Deus, tadinho, bichinho, meu Deus, tá sofrendo. Todo mundo aqui tá sofrendo, assim. Conheço uma pessoa que entrou em dinâmica e é só paz, amor e harmonia. Não conheci ainda esse ser humano. Se tem, tem que ser estudado. Devia estar abrindo um canal e explicando pra gente como é que faz. Porque eu, vou dizer, penei, viu? Tenho penado. Até hoje, porque ainda tem espelhamentos, ainda passo por espelhamentos, normal. Mas adultos fazem o que precisa ser feito. Então, eu não consigo olhar para pessoas que insistem em ter comportamento de vítima, de criança, coitado, depois de já ter consumido vídeos sobre isso aqui, entendendo do que se trata esse rolê aqui todo, e ainda ficar nessa postura. Aí, desculpa, eu não consigo. Talvez eu seja uma pessoa má por isso, pouco evoluída por isso, não sei, talvez seja. Mas assim, prefiro me comunicar com adultos mesmo. Ah, tô me sentindo ofendido, uma criança, então sai do canal. Eu não faço questão de me comunicar com criança, não, gente. Isso aqui não é brincadeira de criança, não, né? Não é conto de fada, não. Tua vida tá passando. Tua vida tá passando. Reage, acorda. Você precisa fazer um trabalho interno, parar de se colocar como vítima na vida. Chega, já chega. Não tem mais, não dá mais. Entendeu? Acorda. E aí tá. Às vezes estou falando isso aqui, né? E a maioria de vocês já acordou. É porque eu vejo assim nos comentários que, pô, Deus, como é que pode? E aí, gente, que assim, vai ter discursos, né, nesse sentido. Chama gêmea, não, e as pessoas que falam disso, mas falam de um lugar tão evoluído, meu Deus, como são evoluídas essas pessoas, Deus que me perdoe o sarcasmo que eu tô usando agora, minha Nossa Senhora. Mas assim, gente, é tão evoluída a pessoa que olha pra chama gêmea, veio só pra me despertar. Que agora eu tenho, agora é só eu comigo. Chama gêmea não, chama gêmea tem que, o máximo que eu puder deixar essa pessoa assim bem longe do meu campo, melhor. Como eu falei, tem momento no processo em que isso pode acontecer antes, conexão, mas isso tudo é natural. Você não precisa se convencer disso. Consumir conteúdos de pessoas que ficam te convencendo que você tem que desligar da sua chama gêmea. Vai acontecer. Tá fazendo deverzinho de casa? Vai acontecer. Não é fácil não, tô dizendo que é fácil não. Gente, várias vezes no meu processo, meu Deus, assim, eu não sei dizer o quanto foi difícil, e às vezes ainda é. E isso não é romantizar, não. Isso é ter consciência, na expansão de consciência, ter consciência das minhas feridas, das minhas questões, dos meus bloqueios, dos meus medos. Para que eles não continuem travando a minha vida. Para que eu continue avançando na minha vida. Coisas aconteçam. Não é fácil passar pelo que a gente está passando, não. Meu gêmeo é super tímido. Ele é muito tímido. E a gente tem tido, né, uma recomendação da espiritualidade de gravar podcast. E o que acontece? Ele se desespera. Às vezes aparece que ele tem que aparecer. Ele se desespera com a possibilidade de aparecer. Ele entra em choque. Não é fácil para ele, não. Duvido que ele ia escolher, nossa, que gostoso, quero gravar um podcast, quero aparecer nos vídeos. Não ia querer, não. É desafiador para mim e para ele. Mas a gente tem missão com isso e a gente tá aqui dando o melhor para cumprir. Só não dá para se comunicar com pessoas que ainda estão nesse discurso. Não dá.
Por isso que eu sempre falo, né, que para quem tem vontade de entrar no portal Interestelar, das maiores regras o grupo não é para desabafar, o grupo aberto não é para desabafar, é para você pedir ajuda para alguma questão, ou trazer alguma consciência que possa ajudar outras pessoas também. Porque desabafo vai só puxar todo mundo para baixo. Basta uma pessoa desabafar. Aí começa todo mundo, nossa, eu também passo por isso, nossa, é muito difícil mesmo, nossa, vem aqui, ai meu Deus, que difícil, né, que pesado, ai eu não aguento mais, ai como é chato, O grupo não é para isso, eu não posso deixar isso acontecer no grupo. Então, tem esse padrão, nem entra no grupo, nem entra, pelo amor de Deus. Lá dentro a gente dá o nosso melhor para manter um ambiente bom, agradável, que todo mundo se ajuda. A pessoa nem faz sessão comigo. Se ela vê meus vídeos, ela nem faz sessão comigo se ela ficar tentando se colocar nesse lugar de vítima. Aí, sabe o que é curioso pra mim? É que a pessoa, às vezes, ela tá com a vida toda travada. Mas quando ela ouve que ela tem que olhar pra dentro, para as questões, para as feridas emocionais, né, para aquilo que, né, trava a vida dela desde a infância dela e tudo mais, ela não quer olhar. Ah, não tem como apertar um botão aí e funcionar. Não, não. Uma vez eu atendi uma pessoa que enquanto eu falava, a pessoa fazia 1000 coisas, menos falar comigo. Imagina assim, eu atendendo uma pessoa e a pessoa aqui serrando a unha. Ah, tá. Ah, entendi. Ah, é? Ah, tá bom. Ah, tá certo. Fiquei, meu Deus, a pessoa pagou pra isso. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel nessa situação aqui, meu Deus? E a pessoa simplesmente estava ali tentando explicar o processo, né? Como acontece com a dinâmica, como é que essa pessoa pode continuar andando aqui. E a pessoa estava assim, ó. Ah, deixa eu pintar a unha aqui. É isso. Escolhas. Aí a vida fica mesmo insatisfeita, infeliz, com raiva porque a chama gêmea não faz o que ela quer, não vai fazer. Ah, ninguém pode nem cobrar a chama gêmea. Eu vi esse comentário também. Não pode, não. Você tem que olhar para dentro. Ai, que horror! É horror mesmo. É difícil mesmo. Mas é assim que funciona. Ah, assim eu não quero. Então não queira. Esse canal não é para você. Não é para você. Vai para um canal que te coloca, né? É isso mesmo, a chama gêmea. Nossa, a gente não tem que aceitar essas coisas. Não, e tal. A gente não tem mesmo não, gente. Só que não adianta cobrar da chama gêmea, porque essa pessoa, ela só tá fazendo o que precisa fazer para você olhar para dentro. Ela vai continuar fazendo até que você resolva o que você tem que resolver dentro de você. Entende? Quando você não resolver dentro, não vai mudar. E aí hoje, eu e o meu gêmeo, né? A gente tá cada vez mais alinhado. Cada vez mais alinhado. Porque é fácil para ele fazer tanta coisa que me agrada e é fácil para mim fazer tanta coisa que agrada ele. E a gente vai se conectando mais. Mas isso só é possível hoje porque o trabalho de olhar para dentro foi feito e tem sido feito. Que não acabou, não. Não é porque a gente tá junto que acabou, não. Vez ou outra, eu olho ali. Ah lá, um espelhamento. Deixa eu ver o que isso aqui tá querendo me dizer. Ah lá, eu repetindo o comportamento da minha mãe. Ah lá. Mas aí, se eu achasse que só porque a gente tá junto agora, eu pudesse, né? Então agora, ai, meu momento. Agora eu posso cobrar. Que ele faça o que eu quero, porque a gente agora tá junto, agora tá reunido. Continua sendo do mesmo jeito, tá? Agora, se você olhou para tudo que precisava olhar, essa pessoa naturalmente vai mudando.
Essa pessoa não quer te fazer mal. Ela nem entende porque que ela age de formas que te magoam. Nossa, mas aí você tá colocando essa pessoa... Ela não entende. Ela sofre junto com você. Ouve o podcast com o meu gêmeo. A gente fez aqui. Ele não falava comigo pra me sacanear, não. Ele não falava comigo porque sentia culpa de falar comigo. Ele não fazia porque ele queria me machucar, não. Porque ele não se importava comigo, não. Mas ele ficava paralisado por culpa. E a culpa que era dele era minha também. Aí eu fui limpando, né? Quem acha uma gêmea consciente? Eu. Quanto mais eu vou olhando, vou limpando, vou me liberando, vou liberando a gente do que precisa ser liberado, mas as coisas vão fluindo. Ai, gente. Não sei, vão sobrar poucas pessoas pra assistir esse canal aqui, não sei. E às vezes eu fico pensando assim, ninguém quer ouvir isso, né, cara? Ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ouvir. Acho que as pessoas querem ouvir, é isso mesmo, a pessoa veio só para te despertar, vai ser feliz, porque é isso, você não precisa, né, interagir com uma pessoa que não tá lá fazendo o que você quer, tá tudo bem se você manifestar uma alma gêmea cósmica das galáxias de Sirius Black, tá ótimo, que é isso mesmo, que é isso que você merece, ser bem tratado. Meu Deus. E eu não estou dizendo que não é possível manifestar uma alma gêmea, não. Porque eu manifestei uma alma gêmea. Porque foi necessário para o meu processo. Eu não pedi para Deus, não. Deus, me bota uma alma gêmea, que eu não aguento mais meu gêmeo não fazendo o que eu quero. Nunca fiz essa oração. A minha oração era, Deus, me mostra como eu posso continuar no caminho da união. E aí apareceu uma pessoa. Eu me conectei com essa pessoa profundamente. Eu pensei, meu Deus, como é que isso pode ser o caminho da união? Mas tudo bem. Se está sendo assim, então você assim. E aí eu fui viver. É muito diferente. É muito diferente de você ficar pedindo, implorando, querendo que a espiritualidade coloque uma pessoa para suprir as suas carências, os seus medos, as suas questões, porque você não aguenta mais a sua chama gêmea. Mas totalmente diferente. Porque eu não aguento mais, então eu quero uma alma gêmea, porque eu não quero mais saber do meu gêmeo, não, porque você não quer olhar para você. Quando você diz assim, eu não quero mais saber do meu gêmeo, o que você está dizendo é, eu não aguento mais olhar para as minhas feridas, para os meus problemas, para os meus bloqueios. Não aguento mais olhar para mim. Eu não quero mais olhar para mim. Tu não vai olhar para ti, quem é que vai olhar? Vai continuar se fazendo de vítima. Se colocando no lugar de vítima, de coitada, de dó de mim. Que o universo só me prejudica. Você tem uma oportunidade de crescer, de melhorar, de ter mais consciência sobre você, sobre a pessoa com quem você se relaciona, sobre a sua história, sobre os padrões familiares que você carregava e que você agora vai dar seu melhor para desconectar daquilo ali. E o que você faz é ficar igual o Chaves, chutando o chão e dizendo tudo eu. Tudo eu. Ai, não. Pelo amor de Deus. Aí quando eu falo de espelhamento, aí as pessoas não concordam. Às vezes eu acho que eu falo, não, gente, não é possível. Às vezes a pessoa que fala assim, não concorda, ela continua a frase falando coisas. Eu fico assim, gente, parece que concorda assim, tá falando exatamente o que eu falei, tá falando exatamente o que eu penso, não tô entendendo. Às vezes, gente, às vezes eu acho que eu falo as coisas, as pessoas não entendem o que eu falo. De verdade, assim. Não é possível, não é possível. Não é possível. Aí as pessoas veem a chama gêmea como totalmente desconectada.
de si. E eu não tô nem falando as pessoas que me ouvem, não, e que comentam, não. Às vezes são pessoas que estão aqui falando sobre a chama gêmea na internet. Tem um momento, né, na dinâmica que pode acontecer se você realmente se desconectar, você se voltar para si ou acabar entrando num relacionamento que a espiritualidade colocou ali para você, ou algo acontece que você desconecta. Quando isso aconteceu comigo, eu dizia: Deus, tu já me disse de todas as formas possíveis e imagináveis que meu caminho é com a minha chama gêmea. Então, me deixa aprender tudo que eu tiver que aprender nessa situação, mas me mantém no caminho em que vai ser melhor para todo mundo. Por mais que eu não entenda hoje. Por mais que eu não entenda o porquê. Mas me mantém no caminho da união, porque eu já entendi. Eu já entendi há anos que é esse o meu caminho. Que é esse o caminho que a minha alma quer trilhar. E que quando ela não vai por ele, tudo desanda. Eu já entendi. Então, não me deixe desviar. Me permite aprender tudo que eu preciso aprender, mas me mantém no meu caminho. Mas o que é que as pessoas fazem? Eu não quero mais saber de chama gêmea, não. Eu quero uma alma gêmea, porque eu não aguento mais, porque ele não faz o que eu quero, porque é horrível, porque estão romantizando dependência emocional. Porque... E tá aqui assistindo vídeo de chama gêmea. Por quê? Entendo, não entendo. Esse canal não é pra pessoa. Uma pessoa vem e assiste esse canal. Não entendo, não entendo. Ai, gente, mas é isso. A taróloga lá falou que eu não ia nem ficar com essa pessoa, que eu esquecesse que essa pessoa existia, porque ela tinha vindo só para me despertar. Se eu tivesse ouvido aquilo, a gente não teria criado uma rede social só para Chama Gêmeas. Inclusive é gratuita, você pode acessar aqui. Tem um link, né, do portal Chama Gêmeas. A gente não... Eu não estaria atendendo com as sessões que eu atendo hoje. Meu gêmeo não estaria atendendo e ele está. Tem sessões individuais, tem sessões coletivas, né, que são quinzenais, que ele faz. Tem as sessões coletivas que a gente faz juntos, então eu faço a parte da meditação, ele faz a parte do ritual. Tem um monte de coisa, tem o portal. Se eu simplesmente tivesse dito, não quero saber, lá atrás, nada disso estava acontecendo agora. E quando eu vejo, quando eu vejo tudo que tem acontecido, desde que eu me conectei com o meu gêmeo, meu Deus, nos meus maiores sonhos eu não conseguiria realizar tanta coisa em tão pouco tempo. Sozinha não. E aí quando eu lembro de pessoas falando, não, que o potencial de criação de chamas gêmeas é um negócio absurdo. Agora eu tô entendendo. Agora eu estou entendendo. A gente interagindo aqui, né? A gente assistiu um filme esse final de semana. E eu achei tão engraçado, porque o filme é horrível. É um negócio meio suspense, meio terror, assim, que ele ficou curioso para assistir, mas não sabia que o negócio ia ser tão difícil e pesado, assim, né? E tinha umas cenas horríveis. E eu achei muito engraçado como ele fechava, instintivamente ele fechava, botava a mão nos meus olhos, toda vida que tinha uma parte que ele sabia, não sei como ele sabia, mas ele sabia, que eu não ia conseguir ver, que eu não ia querer ver, que ia me fazer mal. Gente, eu já me relacionei com uma pessoa que sempre gostava de assistir esse tipo de coisa, anos e anos atrás. Nunca teve esse impulso, né? Eu nunca me relacionei com uma pessoa que tivesse esse impulso de fechar meu olho nas partes que iam ser pesadas para mim. Ele fez isso em todas as partes que iam ser pesadas para mim. Eu fiquei, gente, como é que sabe? Como que ele
né, simplesmente no impulso fez isso e eu, assim, eu fiquei muito grata. Então, engraçado. E é isso, assim, não é fácil. Tem questões, as coisas ainda estão se desenvolvendo, ainda estou, né, lidando com bloqueios, melhorando, ainda não sou perfeita, nem de longe, meu Deus do céu. Que é um alívio, né, que a gente não precisa ser perfeito para estar com a nossa chama gêmea, mas assim, não dá para estar com essa pessoa, olhando para essa pessoa como diferente de você. Não entendendo que essa pessoa tudo que ela faz, só está te mostrando coisas sobre você. Se você não consegue olhar para isso, realmente, talvez a união não seja para você mesmo. Tá tudo bem, né? Agora eu não entendo né, como a pessoa gostar de sofrer, né? Porque perceber que é isso, quero continuar na postura de vítima mesmo, é isso, essa pessoa só quer me prejudicar mesmo, é isso, essa pessoa, essa situação é horrível, eu quero outra pessoa. E ainda continuar consumindo conteúdo de chama gêmea, eu não consigo entender realmente. Esse principalmente, assim, a gente tem canais aí, você vai encontrar as pessoas altamente espiritualizadas, né? Altamente espiritualizadas, que assim, tem aí outros ensinamentos. Que são ensinamentos dizendo assim, ó, chama gêmea só vem para despertar. Sai dessa ilusão de ficar achando, de ficar pensando em união. Isso é uma prisão. Vai ouvir essas pessoas. Esse canal não é para você. Vai alimentar teu ego, porque esse é o discurso do ego. E é mais engraçado, sabe o que é mais engraçado? É que essas pessoas... Ai, Jesus. É que essas pessoas dizem que o caminho do ego é o caminho de querer a união. Ô, gente, o ego se debate inteiro quando a gente está fazendo o trabalho interno pela união. O caminho da união é o caminho da alma. A alma quer a união. Quem não quer é o ego. Então, todo discursinho que fica falando que chama gêmea só vem para despertar é o ego falando: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Paciência. Tenho que falar. Esse é o meu ponto de vista. Eu sou dona da verdade? Não. Mas continuarei, porque é isso que eu sou orientada a passar para as pessoas, é essa a mensagem. Talvez eu não esteja passando com tanto carinho quanto de repente meus mentores gostariam que eu estivesse passando. Também sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, que às vezes me falta um pouquinho de paciência. Mas é essa a mensagem. E a escolha é sua. Vê aí o que se faz mais sentido. Vê aí, vai, reflete. Às vezes não é pra você estar aqui mesmo, não. Se esse canal te faz mal por algum motivo, confia na tua intuição. Segue em paz. Não tem que ficar no lugar que te faz mal, não. Viu? Realmente quero que se aproximem de mim só as pessoas que eu realmente vou poder ajudar, que vão se sentir ajudadas por mim, que vão conseguir perceber essa ajuda, seja num vídeo gratuito, seja numa sessão individual, seja numa sessão coletiva. Eu não faço questão de quantidade de pessoas, quantidade por quantidade, não faço questão. Eu faço questão que estejam comigo as pessoas que se conectam de verdade. Vem sentido. Tá bom? Chega, né? Já deu, já. É isso. Gente, é isso. Esse é o vídeo do momento. Vai em breve. A ideia é que a gente volte a fazer mais podcasts, eu e o Mário, mas a gente ainda não fez porque vai ser muito mais fácil quando a gente estiver juntinho, no mesmo ambiente. Porque nesse momento, poxa, a gente às vezes só consegue se ver uma vez na semana. 2 vezes na semana ainda é pouco. Se juntar o tempo todo que a gente consegue se ver na semana, dá 24 horas.
Aí a gente, 24 horas junto, a gente não quer ficar trabalhando, não. Aí a gente acaba não fazendo os podcasts, mas assim, a gente vai fazer. É né, um aconselhamento da espiritualidade, a gente vai fazer, mas nesse momento a gente está se organizando melhor para que seja mais viável, mais fácil a gente poder fazer isso, tá bom? Realmente. Ah, não, gente. 24 horas na semana junto, a gente ainda tem que trabalhar, não. Pesado. Mas assim, a gente está dando o nosso melhor para resolver tudo e organizar tudo. Enquanto isso, é isso, estamos por aí. Temos as sessões minhas, coletivas, individuais, as dele também. Você pode entrar, ver os depoimentos, inclusive muito grata a todo mundo que manda depoimento pra gente. Ele fica tão feliz, ele fica tão feliz. Eu fico tão feliz por ele também. É muito, muito bom, gente, é muito bom. Eu realmente não imaginava que 2026, no meio de 2026, já estaria vendo e vivendo tudo que eu tô vendo e vivendo na minha vida, não. É bastante coisa, bastante mudança. É isso, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Resumindo, não acredito que Chama Gêmea vem só para despertar. Realmente acredito na união. Todo mundo vai se unir? Provavelmente não, porque não é todo mundo que está afim de fazer esse trabalho interno, que é realmente difícil, é realmente pesado. E é isso. Compreendo as pessoas que não querem, mas seria muito interessante para as pessoas que não querem reconhecerem que não querem, ao invés de ficar, né, criando um monte de falas para dizer que não fazem porque esse trabalho interno, porque é injusto, porque é difícil, porque é pesado, sendo que ele seria para o próprio benefício da pessoa, né? Enfim, cada um com suas escolhas. Minha escolha foi essa, então se faz sentido para você, a gente continua junto, tá bom? Beijo e até as próximas.